nós vamos ter uma aula de segmentação de mercado. A disciplina de segmentação e posicionamento de mercado no primeiro período, ela vai tratar desse tema de forma mais aprofundada. Então, a ideia é que aqui na disciplina de fundamentos de marketing, a gente trabalhe apenas alguns conceitos importantes, considerando que isso faz parte, né, um dos conteúdos importantes aqui dentro da disciplina de fundamentos de marketing. Então, nós vamos trabalhar identificação de segmento de mercado e seleção de mercado-alvo, e para isso a gente começa com o conceito de segmentação de mercado. O que é segmentar o mercado? É dividir o mercado de clientes potenciais em subgrupos homogêneos. Então, se a gente for pegar de forma bastante didática um grupo de pessoas coloridas, a gente poderia subdividi-las em grupos homogêneos de pessoas vermelhas, laranjas e verdes, ok? Quais são as características que servem para segmentar o mercado? Padrões de comportamento, atitude, características demográficas, tipo idade, renda, perfil psicográfico ou psicológico dos clientes, entre outras coisas, ok? A partir da segmentação, eu seleciono o meu mercado-alvo. O que é esse mercado-alvo? É identificar subgrupos cujas necessidades a empresa tem condições de atender e ainda criar oferta que as satisfaça. Então, digamos que naquela primeira separação eu separei as pessoas por cor, ok? Mas aí eu vou atender todas as pessoas da cor azul? Não, eu não consigo atender todas as pessoas da cor azul. Então, eu vou segmentar as pessoas a partir da cor, e a partir dessa segmentação eu vou escolher um subgrupo, nesse caso, por exemplo, o subgrupo das pessoas azuis que estão dentro do círculo verde, ok? Então, com isso eu seleciono e aí a minha empresa vai atender essas pessoas aqui dentro desse círculo verde. Como assim? Eu poderia selecionar, por exemplo, todas as pessoas que são menores de 18 anos, ok? A princípio. Então, são pessoas menores de 18 anos. Bom, mas eu quero atender todas as pessoas menores de 18 anos? Não. Dentro dessa segmentação de pessoas menores de 18 anos, eu quero atender um segmento de pessoas de 16 a 18 anos que tenham renda maior do que 10 salários mínimos, por exemplo. Então, eu estou selecionando o meu mercado-alvo, ok? A gente vai esclarecer um pouco melhor dando alguns exemplos. Há uma infinidade de formas de segmentar o mercado e, a princípio, todos os grupos podem se parecer, se demonstrar como grupos atraentes de negócio, né? Muitas empresas que estão começando, muitos empreendedores, empresários que estão criando negócio, muitas vezes eles ficam tão empolgados com a ideia inicial do negócio que eles acham que vão conseguir atender todo mundo, que o produto e o serviço deles é tão fantástico que todo mundo vai querer comprar. Eu digo isso e é interessante porque, em especial no primeiro período, né, muitas vezes os alunos, ao pensarem em novos negócios, eles têm essa ideia de que o negócio vai conseguir clientes de todos os tipos. E isso, na verdade, não é uma coisa nem interessante, nem muito inteligente. Essa é uma estratégia a ser usada somente em último caso. Por quê? Porque é muito mais interessante para a empresa atrair um único e amplo universo de compradores potenciais e não gastar esforços, inclusive especialmente esforços de marketing, para atrair um conjunto de consumidores muito grande, mas que não vai de fato consumir, comprar o produto ou serviço que a empresa está vendendo. É possível atrair quase todos os clientes de mercado particular? Bom, quando a gente está falando de preferências homogêneas, a gente até conseguiria atrair muitos clientes através de marketing de massa. Acontece que cada vez mais esse marketing de massa ele perde importância e ele abre espaço para um marketing mais específico, que para que ele seja praticado eu preciso conhecer especificamente quem vai ser o meu cliente. Eu cheguei a comentar com vocês, né, nos poucos encontros que a gente teve presencial, sobre um documentário, né, o documentário Babies, que fala um pouco do período de gestação, do nascimento de bebês até um ano de vida, de culturas diferentes, né, um japonês, um americano, um africano, para a gente discutir um pouco essa questão de atender todo mundo. E aí o livro traz um exemplo que eu achei muito interessante, porque
Vamos pensar numa coisa que todo mundo compraria, um sal. Todo mundo compraria sal, ok? Todo mundo cozinha, usa sal. Ou se você não cozinha, você vai no restaurante comer a comida e a comida tem sal, enfim. Se a gente fosse pensar na compra, né, de sal há 30 anos atrás, 40 anos atrás, provavelmente a gente acharia poucas marcas de sal no mercado. Talvez a Cisne é a mais tradicional, mais antiga. Talvez a gente achasse a marca Cisne e uma outra marca disponível. E com certeza a gente acharia um sal grosso e um sal normal, né, tradicional. Hoje em dia, para você comprar um sal, você tem o sal tradicional, você tem o sal grosso, você tem o sal rosa do Himalaia, você tem o sal light, com 50% menos sódio, você tem o sal líquido para você colocar em salada. Então, até mesmo um produto que a gente poderia pensar, né, que teria pouca concorrência e pouca variação na preferência do consumidor, as empresas elas já se diversificaram o suficiente para apresentar esse produto em diferentes formatos e concorrem com produtos inovadores, né? Essa questão do sal rosa, há um tempinho atrás, foi bastante discutida. Será que ele é mais saudável? Será que não é? Quais são os componentes que tem nesse sal? Será que faz mais bem ou mais mal à saúde? Então, tudo isso entrou em discussão aí num período recente, né? Quando eu era criança, por exemplo, o sal era só sal, não tinha esse tanto de opção de sal. Então, as empresas foram percebendo a diversificação na preferência do consumidor e foram criando produtos para atender essas necessidades. Quando uma nova categoria de produto é criada, os clientes, não tendo opção, acabam aceitando a oferta tipo tamanho único do pioneiro da categoria. Estilo, quando foi criado o primeiro carro, as pessoas podiam escolher o carro, o único que tinha, né? O Fordzinho preto, tradicional. Se elas quisessem um outro carro, não tinha como comprar, porque não existia outro carro para comprar. Então, no primeiro momento, quando um produto ou um serviço inovador é criado, as empresas que o criaram, elas conseguem obter margens atraentes, só que, à medida em que esse produto é criado, as barreiras são transponíveis, e aí outras empresas podem criar produtos semelhantes. Inclusive, quando a gente trabalha um pouco estratégias de inovação, por exemplo, a gente sabe que muitas empresas elas não pretendem ser líderes de inovação no mercado em que elas atuam. Por que elas não querem ser líderes? Porque líder envolve investimento em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, que é uma coisa que demanda muito recurso da empresa. Então, muitas empresas elas preferem ser o que a gente chama de seguidoras. Elas têm ali uma estrutura de pesquisa, de desenvolvimento de novos produtos montada, mas essa estrutura ela serve especialmente para copiar aquilo que já foi criado. Copiar e, obviamente, fazer algumas alterações para que isso não se enquadre em quebra de patente. Mas muitas empresas não têm intenção de serem líderes, porque elas sabem que isso demanda muito esforço e que é muito mais fácil, depois que alguém cria, copiar, né? Então, à medida em que essas barreiras, elas são transpostas, a gente tem entrada de novos concorrentes no mercado. E aí isso é muito comum de acontecer. Então, por mais inovador que um produto ou um serviço seja, ele provavelmente hoje em dia vai ser rapidamente copiado ou inspirar empresas a criarem algo que a gente poderia dizer que é semelhante, mas muitas vezes é exatamente quase a mesma coisa. A segmentação de mercado e ajuste da estratégia de marketing a um subgrupo de clientes potenciais pode ser mais lucrativo do que tentar atrair uma base de clientes mais ampla. Por quê? Porque, em especial, se eu tentar atrair uma base de cliente mais ampla, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer, por exemplo, um marketing genérico, Eu vou tentar criar uma propaganda de TV que atenda a todo mundo. Hoje em dia não é isso, A tendência do mercado. Os consumidores, eles querem ser atendidos nas suas especificidades, Dentro das necessidades, os consumidores têm desejos muito específicos, que se as empresas compreendem, elas conseguem direcionar o marketing exatamente para esse público-alvo. Aqui a gente tem alguns exemplos. Tem um exemplo da Sony, que foi mudança de perfil do atendimento da Sony em 2016 no Brasil. Então, a marca de tecnologia Sony, ela tinha o domínio do mercado, deixou de ser essa a meta da empresa no setor de tecnologia. Em vez de mirar a liderança de setores como eletrônicos, smartphones e games, a companhia japonesa quis focar na oferta de dispositivos de alto valor agregado ao público premium.
Então, esse é um segmento menor, mas que permite manter uma logística enxuta, além de garantir resultados operacionais mais inteligentes. A companhia deixou de produzir dispositivos na fábrica de Manaus e passou a importar os produtos que comercializa por aqui. E aí o mercado de mobília, a faixa de modelos que custam mais de 3 mil é a segunda que mais registra vendas no país, com um aumento de 101% no segundo trimestre de 2016. Então aqui foi um exemplo, né, de mudança de trajetória aí da Sony, inclusive focando num segmento menor, mas que ela identificou que era mais interessante de ser atendido. Um outro exemplo bem interessante e bastante inusitado é esse chocolate da Nestlé. Ele não é vendido aqui no Brasil, pelo menos eu nunca vi. E aí é um chocolate que a princípio foi criado, né, para atender todos os que gostam de chocolate, e eles decidiram focar a venda desse chocolate para o público masculino. Então, se vocês observam aqui, ó, a gente tem, né, um sinalzinho de proibido com uma menininha aqui. E aí, rações foi concebido para homens para ser comido como alimento de sustentação no contexto de atividade ao ar livre e vigorosa. Então, o que aconteceu, na verdade, com a empresa, né? Elas criaram um chocolate altamente calórico, substituto das refeições, criaram uma campanha que era a imagem de um operário. 40% das vendas da empresa eram destinadas a mulheres. Só que entrou um concorrente com foco nas mulheres. E aí, o que a empresa fez? Ela passou ainda mais a focar no público masculino. E aí, a campanha afastou algumas clientes, mas atraiu com mais intensidade o público masculino, a ponto de aumentar as vendas líquidas da empresa. No meu slide original, eu tinha colocado alguns vídeos de propaganda desse chocolate. Eu vou disponibilizar para vocês no link, porque isso faz com que o slide fique muito pesado, para que eu consiga dar upload dele para o disco virtual. E também eu não consigo operacionalizar o time do vídeo com o time da minha gravação de tela. Então não fica legal eu colocar o vídeo aqui, mas eu vou disponibilizar o link para vocês verem depois a propaganda, muito interessante. Aqui a gente tem um outro exemplo, um exemplo de um hotel. Esse hotel é um exemplo do livro, que o livro traz, e aí eu fui atrás do site do hotel. O hotel não pretende satisfazer as necessidades de todos os tipos de hóspede, não há quarto básico a preço baixo. Então, é um hotel de luxo, e aí dentro dessa perspectiva de um público com mais dinheiro, eles dividiram entre aqueles que têm muito dinheiro, aqueles que têm dinheiro e aqueles que têm dinheiro, mas um pouco menos, e que o foco é específico em tecnologia. Então, são subcategorias aqui dentro do negócio de um hotel, né? Se a gente fosse pensar no exemplo mais próximo da gente, a gente poderia pensar no Ibis, só que no sentido contrário, né? O Ibis é um hotel bom e barato, né? Muitas vezes em grandes cidades em que hotel é uma coisa cara, o Ibis consegue oferecer preços razoáveis. E além disso, o Ibis ele tem uma linha de segmentos de hotéis ainda um pouco mais barato, Fórmula 1, né? Eu acho que tem em alguns estados aqui do Brasil, eles trabalham com essa linha de Fórmula 1. Eu já vi os hotéis deles Fórmula 1 fora do país, em alguns lugares. Então, mesmo fora do Brasil, o Ibis é um hotel relativamente barato, e mais barato que o Ibis é o hotel Fórmula 1. Uma vez eu fiquei no hotel Fórmula 1, numa viagem que eu fiz para fora do país, e aí é bastante interessante. Na época eles se agendava, era por e-mail ainda, não tinha essa tecnologia do telefone celular de uma maior interatividade, mas você pegava a chave do hotel num determinado horário, e aí essa chave te dava acesso ao quarto. Você não tinha nenhum tipo de acesso ao café da manhã, tinha algumas maquininhas lá que você pegava e colocava moeda e comprava cappuccino, ou essas máquinas de pegar comida mesmo. Então era uma coisa bem básica, não tinha atendimento, não tinham funcionários no hotel. Quando você saía, você deixava a chave depositada lá, enfim. Era uma coisa bem enxuta, e o preço era bem razoável, bem mais barato do que todos os preços que a gente tinha achado. Aqui está o site desse hotel, só para vocês terem uma ideia, né? Então, ele oferece uma experiência única, com serviço gourmet, uma cozinha especializada, com móveis que são artigos de coleção. Então, é um hotel top, né? Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês entrem no site para vocês darem uma olhada. Uma estratégia de mercado bem-sucedida identifica um ou mais segmentos de mercado
para os quais a empresa pode desenvolver um posicionamento atraente e atingir suas metas de crescimento. Então, no caso do Ibis, eu tenho o hotel barato e o muito barato. No caso desse outro hotel, eu tenho o hotel muito mais caro, o hotel caro e o hotel um pouco mais barato, mas que não é barato, né? Então, eu estou aqui definindo alguns segmentos de mercado que eu vou atender muito próximos e que eu consigo ter um posicionamento interessante. Muitas vezes as empresas elas não conseguem identificar o que elas têm de diferencial para oferecer para o cliente. E aí elas acham que podem atender todo mundo, né? Então, o interessante é eu pensar qual é a minha principal característica que vai fazer com que o consumidor queira comprar o meu produto, queira ter acesso ao meu serviço. Por exemplo, se eu monto um lugar de alimentação para vender café da manhã, almoço, jantar, né, ter show à noite, que público que vai nesse lugar? Que tipo de perfil esse consumidor vai ter? Vai ser um público mais jovem? Vai ser um público mais velho? Quanto que essa pessoa que vai no meu estabelecimento ganha de dinheiro por mês para poder comer fora? É o perfil de uma pessoa que come fora porque está trabalhando e não vai ter tempo de ir em casa, porque não gosta de fazer comida, porque quer uma coisa mais prática, porque quer encontrar com os amigos enquanto está comendo. Então, isso são questões que eu preciso pensar, porque a partir do meu diferencial e da relação desse diferencial com aqueles consumidores que eu percebo que eles vão ter os seus desejos atendidos, que eu consigo criar esse vínculo e que eu consigo fazer minha empresa crescer. Se eu não sei para quem vender e se eu não sei qual é o meu diferencial, é muito difícil meu negócio dar certo. Além disso, atingir duas necessidades diferentes usando o mesmo posicionamento pode levar ao fracasso, por não ser ideal para nenhum segmento. O posicionamento é transmitido por meio de uma mídia a qual os segmentos estão expostos. O que isso quer dizer? Que às vezes, por mais que dois segmentos sejam muito próximos, ou por mais que a minha empresa atenda bem a dois segmentos, pode não ser interessante tentar atender esses dois segmentos ao mesmo tempo. Porque muitas vezes a forma, inclusive, que eu vou conseguir chegar a cada um desses dois segmentos pode ser bastante diferente. Quer ver? Aqui nós temos, vamos supor que eu tenho uma empresa especializada em vestuário esportivo e equipamentos para atividades ao ar livre, ok? Tem uma marca que vende roupas e equipamentos de esporte. E aí eu tenho dois segmentos que a princípio seriam segmentos bons, né? Que poderiam ser clientes da minha empresa. Eu tenho aquelas pessoas apaixonadas pela atividade ao ar livre, que compram roupas e equipamentos, e eu tenho aqueles que simplesmente gostam desse estilo de roupas esportivas, ok? Bom, seriam segmentos incompatíveis? Não, não são segmentos incompatíveis, mas eu posso ter dificuldade de atrair todos os clientes com um único programa de marketing. Por exemplo, se eu for pensar na minha praça, né, onde eu vou vender os meus artigos esportivos, eu poderia pensar, por exemplo, em montar uma loja especializada em artigos esportivos. Com certeza eu conseguiria atender essas pessoas apaixonadas pela atividade ao ar livre. Elas poderiam, inclusive, acreditar que, sendo uma loja especializada em artigos esportivos, que os meus produtos têm qualidade, porque é uma loja especializada. Então, loja especializada, elas vão supor, por exemplo, que quando elas entrarem na minha loja, vai ter alguém que saiba explicar para elas, né, a diferença entre um equipamento e outro, a vantagem de se utilizar um vestuário ou outro. Essa é a expectativa que eu posso criar ao colocar os meus produtos numa loja específica de materiais esportivos. Aí, esse tipo de pessoa aqui, que gosta desse estilo de roupa, talvez não entre numa loja específica de materiais esportivos. Por quê? Porque ela não quer praticar esporte, ela só quer comprar uma roupa que tem estilo de esportista, né? Aquelas pessoas que gostam, por exemplo, de andar de tênis, de usar agasalho Adidas, sei lá, né? De andar com... Eu sou uma pessoa, né? Vocês não tiveram a oportunidade de me conhecer ao vivo, muitos de vocês, mas eu sou uma pessoa, por exemplo, que muitas vezes ando de calça leg, né? De calça de ginástica, de roupa de ginástica. Eu mesmo porque muitas vezes eu ia do instituto direto para a academia. Então, isso era um estilo. Eu não sou exatamente apaixonada por atividade ao ar livre. Eu me enquadro muito mais nessa categoria. Então, talvez essas pessoas não entrassem numa loja específica para artigos esportivos. Por outro lado, eu poderia colocar, por exemplo, os meus produtos, né, os meus artigos de vestuário, de equipamentos, em loja de departamento, por exemplo. Poderia tranquilamente vender numa Riachuelo, numa C&A,
Ou mesmo numa loja estilo Carrefour, poderia? Poderia. Talvez essas pessoas que gostam desse estilo de roupa comprassem os meus produtos, se eles fossem vendidos numa loja assim. Só que talvez o meu produto fosse desqualificado por essas pessoas aqui, que gostam de atividade, que querem um vendedor que as atenda, que explique para elas e que relacione a qualidade daquele tipo de produto a estar numa loja específica para aquele produto. Vocês entendem? Então, nesse caso, olha, por mais que possam parecer dois segmentos muito parecidos, né, assim, que vão ser atendidos pela minha empresa, o próprio local de venda vai fazer com que eu, ao escolher o local de venda, eu consiga atrair um público e não atrair outro, ou atrair esse segundo público e desconfigurar as vantagens para esse público aqui. Se eu for fazer propaganda, por exemplo, da minha empresa, se eu for vender, por exemplo, uma loja de departamento, eu posso apelar para propagandas online, colocar promoções da C&A que aparece no aplicativo do celular. Posso, mas será que isso vai atingir pessoas que são apaixonadas pela atividade ao ar livre? Eu poderia, por exemplo, num canal num canal de esportes, fazer uma divulgação, e aí talvez eu atingisse muito mais essas pessoas do que essas aqui que não vão ver um canal direcionado ao esporte. Então, percebam que a praça, a promoção, ela vai ser fundamental para que eu defina os meus esforços de marketing e consiga atingir especificamente um segmento, que foi aquele que eu selecionei. A gente tem um processo de evolução das abordagens da segmentação. E isso é um panorama que a gente tem um cenário muito específico nas condições pós-guerra, e esse cenário ele vai se modificando com o passar do tempo. Então, o que a gente tinha no pós-guerra? A gente tinha um marketing de massa. E o que as pessoas tinham em comum nesse período? Elas queriam, as empresas queriam custos e preços mais baixos, então elas vendiam muito para conseguir ganhar mais dinheiro, né? Maiores margens aqui. Um maior mercado potencial e a abordagem era bastante pulverizada. Então, a gente vai ver algumas especificidades aqui. A gente tinha famílias muito grandes, especialmente no Brasil, também no Brasil. A gente tem o fenômeno do crescimento populacional no pós-guerra nos Estados Unidos. A gente tinha poucos meios de comunicação e aí eles ofereciam uma programação de variedade bastante limitada. Então, eu tinha, por exemplo, TV, rádio, jornal, e aí tinham poucos canais de TV. As necessidades e preferências nesse momento eram necessidades e preferências muito mais homogêneas. E então as empresas focavam em grandes quantidades. Produzindo grandes quantidades, as empresas conseguiam ter baixo custo, faziam divulgações em rádio e TV e vendiam em grandes varejistas. Era isso, mercado muito mais simples do que a gente tem hoje em dia. Um comercial, só para vocês terem uma ideia, transmitido nos Estados Unidos, atingia 80% das mulheres americanas, né? Então, eu tinha a TV como um dos principais meios de entretenimento, poucos canais de TV. No começo, a gente não tinha nem controle remoto, então, para eu mudar um canal de TV, eu tinha que levantar do sofá para ir até a televisão mudar de canal, ou mandar a criança ir lá, né, mudar o canal da TV. Acredite se quiserem, eu sou da época em que a gente não tinha televisão com controle remoto, isso existia um dia, né? Pior ainda, né? Pensem, a minha mãe é de uma época em que nem tinha TV, né? Minha mãe, ela era jovem já, quando a TV chegou no Brasil de forma mais popular, né? Que as famílias tinham condição de comprar uma TV. Minha mãe contava que quando ela era pequena, na família da minha mãe eram 7 filhos, eles se juntavam em volta do rádio para escutar as novelas, né, que eram transmitidas pelo rádio. Então, a gente, parece um tempo, né, muito antigamente, mas isso era há 65 anos atrás, 70 anos atrás, não é tanto tempo assim, né, se a gente for pensar. Então, se a gente for aproximar para um período mais recente, super recente, considerando que eu sou da década de 80, para vocês terem uma ideia, com 60 ou 70 pontos de audiência, era altamente impactante o anúncio na novela das 8 na Rede Globo na década de 80. Então, o último capítulo de uma novela chamada Roque Santeiro, que inclusive eu era bem pequena, mas eu lembro de flashes dela, atingiu 100 pontos de audiência. Isso era muita audiência. Então, uma propaganda, né,
no intervalo da novela, ele era muito impactante, conseguia atingir uma parcela considerável da população no nosso país. Em 2012, no período bem mais recente, 50 pontos na novela Avenida Brasil foi motivo de comemoração. Então, o que a gente tem hoje? Cada vez menos as pessoas assistindo TV, e mesmo a TV, que é para ser uma mídia de massa, ela não consegue mais atingir tanta gente, E aí a gente tem um outro contexto agora, com essa questão agora da internet, então, extremamente popularizada, as pessoas têm acesso a Netflix, mesmo a TV a cabo não é uma coisa hoje em dia tão valorizada quanto já foi em outros períodos. Então, mesmo comercial de TV, para o comercial de TV ter um alcance considerável, mesmo se a gente for pegar, intervalo de final de novela, intervalo de final de campeonato de futebol, intervalo de desfile de escola de samba, óbvio que a gente vai ter grandes empresas fazendo divulgação nesses horários, que são empresas que pretendem atingir uma parcela considerável da população. Então temos ali, divulgação de, em geral, marcas de cerveja. Esse ano no Carnaval eu acompanhei um pouco dos desfiles das escolas do Rio, e aí as duas propagandas que mais me chamaram a atenção, acho que tiveram outras, mas sempre o intervalo entre uma escola e outra desfilar eram as mesmas empresas que estavam fazendo propaganda, grandes empresas. Era a Crefisa fazendo propaganda de crédito e o iFood. A ponto, por exemplo, a transmissão pela Rede Globo, a ponto, por exemplo, de a Fátima Bernardes com o outro apresentador lá do desfile, eles pararem a apresentação num dos intervalos, de fazer comentários sobre as escolas, e eles mesmos fazerem a propaganda do iFood. E aí lá na pista, lá na Sapucaí, tinha uma porta-bandeira, com uma bandeira do iFood desfilando lá no intervalo. Então, para vocês verem o nível de investimento, Com certeza atingiu uma população considerável, mas se a gente fosse comparar aqui com a quantidade de pessoas vendo TV na década de 80, com certeza não chegava nem perto. E aí, só para matar a curiosidade de vocês, não sei se vocês têm essa curiosidade, eu não vou explicar, tá aqui detalhadinho, depois vocês podem pegar no slide original, que não é esse do vídeo, disponível no disco virtual. Tem aqui um pouco da explicação, porque eu sempre quis saber essa história de 60, 70 pontos de audiência, essa questão do Ibope, o que é isso, o que significa isso na prática. Então aqui eu separei o material para vocês, para explicar, mais ou menos como é medida a audiência da TV, e qual é o valor dos pontos de audiência, se é atualizado. A gente tem aqui os valores até 2018, mas dá para vocês terem uma ideia. Então, quem tiver curiosidade, depois pode dar uma olhada com mais calma nos slides sobre isso, ok?